teorias e práticas de enfermagem. Agora nós iremos entrar em um ponto bem interessante da nossa profissão, que são as teorias de enfermagem. Muitas vezes a gente pensa o seguinte, né? Por que eu tenho que estudar teoria? Né? O que a teoria de enfermagem vai mudar na minha prática enquanto enfermeiro? Para que eu preciso saber disso? Quando a gente fala em teoria, nós estamos trazendo um embasamento para as nossas ações. Nós estamos buscando cada vez mais que a enfermagem ela seja reconhecida enquanto ciência, não é verdade? Enquanto uma profissão que é digna, que ela é necessária e que nós temos que sempre mesmo melhorarmos enquanto profissão. A enfermagem ela é a arte do cuidar, né? A ciência do cuidar. E para que a gente se estabeleça enquanto ciência, nós precisamos ter algumas teorias que nos embasem, porque nós não realizamos o cuidado de qualquer forma, de forma empírica, baseado em achismos, baseados em o que nós achamos que seria melhor para o nosso paciente. Isso não acontece, né? Os nossos atos, as nossas ações, elas são regidas diante de muita ciência, diante de muito conhecimento que nós adquirimos na nossa graduação, numa pós-graduação, nas nossas atualizações, né? Quando nós realizamos cursos de aperfeiçoamento. Então, a gente não realiza o nosso cuidado de qualquer forma. Nós estudamos para isso, nós somos enfermeiros aí competentes para realizar um cuidado baseado em evidência científica. E para isso é importante que a gente tenha teoristas, né? Enfermeiros e enfermeiras que estudaram alguns contextos que embasem o nosso cuidado. Então, diante disso, nós iremos falar agora sobre as teorias de enfermagem. Agora eu trago para você um pouco sobre o contexto de teoria, né? O que são teorias? Teorias são formas diferentes de olhar para uma situação ou um problema com o objetivo de encontrar uma solução mais apropriada, baseado em questões teóricas, científicas que dão um embasamento para as nossas tomadas de decisão, por exemplo, né? Então, a gente olhar diferente para uma situação ou um problema e encontrar, né, uma solução mais apropriada. Então, para isso, antes de a gente ir para as nossas teoristas, é importante nós falarmos sobre os metaparadigmas. Esse metaparadigma é um nome complexo, que às vezes a gente tem ali uma dificuldade de entendimento, mas é importante que a gente entenda o que é metaparadigma, porque é por meio desse metaparadigma que nós conseguimos, então, entender algumas teorias de enfermagem, porque as teorias de enfermagem, elas são baseadas nesses 4 metaparadigmas de enfermagem, tá? Então, quando eu falo em metaparadigma, ele é a ideologia dentro da qual as teorias, o conhecimento e os processos para conhecer encontram significado e coerência, tá? Então, é uma ideologia em que as nossas teorias, o nosso conhecimento de enfermagem, ele acaba se baseando, tá? Então, o nosso metaparadigma da enfermagem, ele está relacionado sempre à pessoa, né? Relacionado também ao processo saúde, né? Saúde e doença, à questão da enfermagem em si, né? E do ambiente. Então, são questões ali que estão envoltos ao nosso paradigma. Então, as nossas teorias, elas estão envoltas a essa ideologia que ao modificarmos esses metaparadigmas, a gente consegue trazer mudanças aí para o nosso paciente, né, no seu contexto de saúde e doença. Então, vamos lá conhecer cada um desses metaparadigmas da enfermagem. Então, o metaparadigma, como eu trouxe, então, ele é envolto à questão de ser uma ideologia para dar esse embasamento, né? Que para trazer um significado, uma coerência para as nossas ações de enfermagem. Então, primeiramente, um dos metaparadigmas é o que? A pessoa, né? Então, é aquele ser que recebe o cuidado, né? Então, é o nosso paciente, por exemplo, né? Então, é aquela pessoa que recebe o cuidado de enfermagem. Só que quando a gente fala em cuidado de enfermagem, a gente não trabalha somente com o nosso paciente. Inclui a família, a comunidade e inclui também as suas necessidades físicas, intelectuais, bioquímicas e biopsicossociais. Então, o primeiro metaparadigma que nós cuidamos, que está na nossa ideologia enquanto enfermagem,
é a pessoa que nós cuidamos. E aí, nós temos um outro metaparadigma, que é a saúde, né? Então, nós, enquanto enfermeiros, enquanto equipe de enfermagem, nós buscamos cada vez mais que os nossos pacientes, seus familiares, a comunidade como um todo, tenha saúde, né? Então, é a capacidade que uma pessoa apresenta de funcionar independentemente de qualquer recurso extra. Então, a saúde é uma adaptação bem-sucedida aos estressores que nós temos na nossa vida, ou seja, a aquisição do potencial total de vida. Então, outro metaparadigma da enfermagem que nós esperamos, né, de estabelecer para os nossos pacientes é a saúde. Outro metaparadigma que nós temos é o ambiente, né? Então, a Florence Nightingale, ela trabalhou muito forte as questões ambientais e o quanto que o ambiente interfere no nosso processo de saúde e doença. Então, enquanto enfermagem, né, nosso metaparadigma tem que estar relacionado ao ambiente também. Então, o que seria esse ambiente? Refere-se ao conjunto de elementos tanto internos quanto externos que podem afetar a pessoa. Então, quando eu falo do meu ambiente interno, incluem as situações que dizem respeito ao ambiente interno da pessoa, né? Cada pessoa tem, né, os seus potenciais, a sua individualidade, né? Então, incluem situações que condizem com a individualidade de cada pessoa. Então, questões internas que podem estar relacionadas com a sua saúde, com as suas questões espirituais, mentais, psicológicas, né? Toda essa questão interna de cada indivíduo também. E no ambiente externo, que inclui o quê? Os arredores imediatos e quaisquer outros locais que interajam com os sujeitos envolvidos no cuidado. O ambiente externo, né? Como quando nós falamos ali, né, do contexto histórico da Florence, o ambiente externo, ele tem um poder importante também, né, diante do processo de saúde e doença. Ele interfere diretamente. Então, o ambiente interno e externo, eles são importantes quando nós falamos no contexto do cuidado de enfermagem também, né? De nós observarmos as individualidades do cuidado interno, do ambiente interno, né, de cada pessoa, mas também de cuidarmos do externo ali, analisarmos essa sua influência no processo de cuidar também, tá? Então, é um metaparadigma importante. Agora, vamos lá falar sobre o último metaparadigma, que é a enfermagem em si, né? Então, a enfermagem em si é outro metaparadigma, que embasa também as nossas teorias de enfermagem. Então, a finalidade da enfermagem é colocar o sujeito de volta ao seu ambiente na melhor condição de saúde possível. Para isso, estimula-se a adaptação e a harmonia entre a pessoa e o ambiente, né? Então, a enfermagem, olha que interessante, essa questão de um dos metaparadigmas da enfermagem, a gente acaba unindo os quatro, né? Então, a finalidade da enfermagem é colocar o sujeito, a pessoa, no seu ambiente, na melhor condição de saúde possível e trazer nessa harmonia, né? Então, se eu tenho uma harmonia entre a pessoa e o ambiente, a gente estabelece uma saúde melhor, tá? Então, só para a gente entender um pouco desse metaparadigma da enfermagem, que são 4 pontos essenciais aí em que a enfermagem trabalha e ela acaba baseando muitas das teorias de enfermagem. Agora eu vou apresentar para vocês rapidamente alguns exemplos de teoristas de enfermagem e o que eles focavam, tá? O Abraham Maslow, ele não era bem um teorista de enfermagem, mas ele baseou a teoria da Wanda Horta, que é a teoria das nossas necessidades humanas básicas, que ela acaba sendo muito utilizado no nosso dia a dia, né? Ele é muito aplicável, a gente consegue aplicar tranquilamente no nosso dia a dia. Então, o Abraham Maslow, ele era um psicólogo que ele trouxe a teoria da motivação humana, que ela é fundamentada nas necessidades humanas básicas. Então, ele traz esse triângulo de Maslow, né, que fala que ele é bem conhecido, que traz as necessidades que nós humanos precisamos. Na base desse triângulo, a gente tem
a pirâmide, né, que a gente chama pirâmide de Maslow, as necessidades básicas e que acabam sendo essenciais, que são a de segurança e as necessidades sociais. Essas três são necessidades básicas, mas que nos auxiliam também a proporcionar uma felicidade melhor, né, de forma geral, é a necessidade de autoestima e de autorrealização. Então, diante dessa pirâmide de Maslow, nossa querida teorista, né, a teorista Wanda Horta, ela utilizou a pirâmide para trabalhar com a teoria das necessidades humanas básicas. Essa teoria da Wanda Horta, nós aplicamos tranquilamente, por exemplo, no contexto hospitalar, em que nós cuidamos dos nossos pacientes baseados nessa necessidade humana básica, necessidades fisiológicas, de segurança, para estabelecer um cuidado efetivo, tá? Então, a teoria da Wanda Horta foi baseada nessa de Abraham Maslow. Agora vamos lá conhecer mais teoristas de enfermagem. E aí a gente tem também a Dorothea Oren. A Dorothea Oren, ela trouxe a teoria do déficit de autocuidado, ou a teoria do autocuidado. Essa teoria ela é muito aplicável no nosso dia a dia, principalmente quando a gente traz no contexto da atenção primária à saúde. O que a Dorothea trouxe? Que o melhor cuidado é aquele realizado pela própria pessoa e os enfermeiros devem o quê? Estimular seus pacientes na recuperação das condições de cuidar. Então, a Oren, ela traz o seguinte, que o paciente, ele pode realizar alguns cuidados, desde que ele consiga realizar esse cuidado, porque ele se torna o quê? O ator desse processo. Então, por exemplo, lá na atenção primária à saúde, na unidade de saúde da família, unidade básica de saúde, em que nós formos trabalhar enquanto enfermeira, a gente consegue aplicar a teoria do autocuidado, ensinando o nosso paciente, o nosso cliente, a realizar um curativo, a se cuidar no seu domicílio. Então, quando ele tem essa possibilidade cognitiva, técnica de realizar esses cuidados, nós, enquanto enfermeiros, devemos incentivar, ensinar e depois fazer essa supervisão. Então, mas a Dorothea Oren, ela traz também o seguinte, ó, aqui nesse slide, que o enfermeiro, ele só deve realizar pelo doente aqueles cuidados que sejam de complexidade técnica ou aqueles que o doente não possa realizar por si mesmo. É claro que essa teoria a gente não consegue aplicar em todos os contextos, mas é bem interessante a gente conhecer, porque dependendo do contexto, nós conseguimos aplicar com certeza. A Calista Roy, ela traz o quê? Um modelo de adaptação. Ela traz o seguinte, que o cuidado de enfermagem, ele deve estar voltado a estimular as pessoas para que elas possam aprender a emitir respostas adaptativas aos desafios. Então, trabalhar com quem? Com a adaptação. A Roy defende que a saúde é resultado da adaptação do indivíduo ao ambiente, que nem sempre é favorável, ou seja, a saúde é um reflexo da adaptação existente na interação da pessoa e o ambiente. Ó, metaparadigma, pessoa e ambiente. Essa interação, essa adaptação. Então, o foco da Calista Roy é a pessoa e o ambiente também. A Martha Rogers, ela traz as teorias dos humanos unitários, que o cuidado de enfermagem está centrado no ambiente, habitado pelo indivíduo que está em constante troca de energia com o ambiente que o circunda. Então, a Martha Rogers, ela traz bem forte a questão do indivíduo, pessoa e o ambiente também. E a enfermagem, ela objetiva promover essa interação harmoniosa entre o homem e o seu ambiente. A Imogen King, ela traz o quê? A teoria da realização de metas. Eu gosto muito dessa teoria, porque ela é muito aplicável no nosso dia a dia. Por quê? Porque ela traz que os cuidados com o doente, eles devem ter metas estabelecidas e que nós podemos alcançar em curto, médio e longo prazo, né? Então, a gente estabelece metas diante da complexidade do cuidado que nós iremos realizar. Olha que interessante. A Mayra Levine,
ela já traz um modelo de conservação. E essa teorista, ela traz o seguinte, que o papel da enfermagem é apoiar e promover a adaptação do paciente, pois a doença ela é um distúrbio que provoca, então, a desintegração do organismo humano. E aí vem né, a enfermagem como um todo promover essa adaptação né, dos pacientes diante dessas dificuldades. E para finalizar, a gente tem a Jean Watson. Ela traz a ciência do cuidado como uma ciência sagrada. Eu acho muito bonito também como que a Jean Watson ela traz, né? Que ela traz a enfermagem como o foco aí dessa teoria, né? Ela traz que o cuidado pode auxiliar a pessoa a obter controle, tornar-se versátil e promover modificações no seu estado de saúde. Segundo ela, o objetivo da enfermagem é ajudar as pessoas a atingirem um alto grau de harmonia com elas. Então, traz né, a enfermagem como uma ciência sagrada. Olha que interessante. Então, eu trouxe aqui um exemplo rapidinho. Ó. A Rosa, de 54 anos, ela é diabética e faz uso de insulina, mas não sabe fazer a autoaplicação do medicamento. E aí, nós temos aqui, né, ela acaba de sair de uma unidade de terapia intensiva e vai continuar os seus cuidados em uma unidade básica de saúde, unidade de saúde da família também, né, como nós utilizamos hoje em dia. Então, o que é importante a gente ter em consideração? Ó, na unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, a enfermeira ensinará a Rosa como realizar a autoaplicação durante um mês através de palestras educativas, atividades práticas, para que ela realize o quê? O seu autocuidado. Teoria da Dorothea Oren. Já na unidade de terapia intensiva, a enfermeira ela vai aplicar a insulina em Rosa toda vez que for necessário, diante das suas necessidades humanas básicas. E assim, depois incentivar a Rosa a realizar a autoaplicação. Então, o que a gente tem aqui, né, na unidade básica de saúde? Conseguimos vincular né, com a teoria da Dorothea Oren, do déficit de autocuidado, que ela pode realizar o seu autocuidado. E na unidade de terapia intensiva, em que nós, enquanto equipes de enfermagem, iremos né, fazer a insulina, administrar a insulina na paciente, ali a gente tem bem claro a teoria das necessidades humanas básicas da Wanda Horta, tá? Então, aqui a gente viu rapidamente a aplicabilidade das teorias de enfermagem.